Muita gente faz vídeo falando sobre como é difícil estudar na escola sendo uma pessoa trans, mas eu nunca vi nenhum vídeo sobre como é ser um professor trans. O meu nome é Thiago Peniche, eu sou professor de inglês. Nesse vídeo eu quero contar sobre como foi o meu primeiro emprego como um professor de inglês homem trans. Primeiro de tudo, eu acho importante falar sobre o momento em que eu me assumi trans. Eu me assumi trans muito cedo. Era um momento do Brasil, um contexto onde a gente não tinha ainda o Tarso Brant, o Tami, figuras que hoje são públicas e que são homens trans. Então, eu não tinha muita referência, sabe? Eu tava um pouco perdido, assim. Então foi meio que nesse momento, assim, um momento muito confuso da minha vida em que eu fui tentar o meu primeiro emprego como professor de inglês. Naquela época eu cometi um grande erro que muitos meninos cometem também, que foi eu coloquei o meu nome de registro no currículo, porque eu achava que eu precisava fazer isso, porque eu não entendia nada bulhufas da lei e também pela falta de informação, sabe? E muita gente faz isso porque não sabe que você não precisa. Cheguei lá, entreguei meu currículo em vários lugares e só um lugar me retornou. Aí eu fui lá. Fiz a entrevista, fiz a prova, passei, pá. Aí eu cheguei lá pra coordenadora da época e falei, olha, essa é a minha situação e você poderia me chamar de Thiago? Mas é óbvio, gente, que você imagina, eu ainda tava naquele processo, sabe, de transição, onde eu não tinha muita segurança pra falar, então foi meio você poderia, por favor, me chamar de Thiago, sabe? Mas aí, enfim, aí a pessoa foi e falou assim, ok, posso chamar de Thiago sim. Eu fui pra casa, saltitando, ai, que legal, que legal. Aí no outro dia que eu encontrei a coordenadora, né, ela chegou e falou assim, vamos conversar rapidinho? Lembra aquilo que você falou comigo e tal? Então, eu conversei com o pessoal, a gente chegou à conclusão de que é muito ruim para a imagem da empresa ter um professor trans, né? Porque você vai lidar com criança, você vai lidar com pai de aluno, e o pai muitas vezes é homofóbico, transfóbico. Você tem que entender, fulana, que os alunos são nossos clientes. E se a gente perde cliente, a gente perde dinheiro. Então é muito arriscado pra gente ter um professor trans. Nossa, esqueci de falar. E aí ela também virou e falou assim pra mim, ela teve a audácia de falar, se você fosse uma mulher lésbica, pra gente seria mais fácil, mas um professor trans, pra gente é muito difícil, muito arriscado. E retomando, eu era uma pessoa muito insegura, ainda estava naquele processo de transicionar, eu não tinha noção da lei, eu não tinha noção de que eu tinha meus direitos, sabe? Então, e além de tudo isso, eu também precisava muito de dinheiro naquela época. Aí eu cheguei e falei assim, cara, tem como eu falar com o nosso supervisor, assim, né? Porque tem sempre um supervisor, né? E aí, ela falou que esse cara demitia todo mundo e que ele ia me demitir assim e tal, e que ela tinha gostado de mim, que ela queria que eu ficasse, mas que ela ia tentar falar com ele, que era pra eu continuar trabalhando, para eu me mostrar um bom professor, oferecer um bom serviço, que aí ela tinha, como falar pra ele, não demite ele não, porque ele é um bom professor, apesar dele ser trans. E aí eu falei assim, top, vamos lá. Ainda pensei assim, cara, eu vou trabalhando aqui, mas de repente consigo algo fora, aí meto o pé. Só que eu nunca consegui algo fora, e aí eu continuava naquele lugar. E no final foi isso, eu me submeti àquelas condições. Eu tinha que, obviamente, me referir a mim mesmo no feminino. Eu, obviamente, não podia usar o banheiro masculino, mas eu também não queria usar o banheiro feminino. Então, eu prendi o xixi por muitas horas. Acontecia de ter alunos homofóbicos, transfóbicos comigo, e eu não conseguia ter força para reagir, porque eu sabia que a escola não ia ficar do meu lado, sabe? Então eram muitas situações muito humilhantes. Teve uma vez, né, que eu tava chorando na sala dos professores, mas eu chorava. E aí chegou uma outra coordenadora, falou assim, você tá chorando, fulana? Eu falei, tô, por quê? Aí eu falei, poxa, por isso, o que vocês estão fazendo e tal. Mas é que pra gente é mais fácil, poxa, você entende, né? E aí teve uma vez que, eu não tava aguentando mais, eu tava no meu limite. Eu fui lá e falei, fulano, já tô aqui há 4, 5 meses, não tem mais porquê eu tá passando por essas situações. Alguns alunos já sabem da minha situação, mas eles já sabem? Como que eles descobriram? Várias formas. Tem alunos que descobrem pelo Facebook. Mas como assim pelo Facebook? Eles me acham no Facebook. Gente, hoje em dia todo mundo se acha, né? Eu sou amigo da professora fulano de tal, é amigo em comum. Mas você aceita? Você não pode aceitar aluno no Facebook? Eu falei, como assim? Todos os professores aceitam alunos do Facebook. Isso é normal, você mesma tem, que eu sei. Sim, mas você é uma pessoa trans. Você não pode. Porque se os alunos descobrem e associam, vão achar que a escola é transfóbica. E não é? Cara, mas esse dia eu fiquei tão nervoso que meu sangue ele vinha nos olhos, sabe? Eu falava assim,
não acredito que eu tô tendo esse papo, que todos os professores podem ter os alunos no Facebook e eu não posso porque eu sou trans. Voltei lá, falei, vou conversar com ela, vai ser agora. No mesmo dia, eu chorei e voltei. Ela chegou e falou, o que acontece é que se eu soubesse que você era trans, eu não tinha te contratado. E aí, tipo assim, esse foi um dos dias mais tristes da minha vida. Todas aquelas frases que ela falou, sabe? Se eu soubesse que você era trans, eu não tinha te contratado. Ter um professor trans é muito difícil. Todas essas coisas que eu já vinha passando, eu comecei a acreditar mesmo por um tempo que, cara, quem vai querer contratar um professor trans? E aí, conclusão da história toda. Aí ela foi e falou com o supervisor em um determinado momento, e aí ele virou e falou assim, show, muda o nome dele, Thiago, então. E foi isso. Bom, mas se você estivesse perguntando o que aconteceu comigo, eu não deixei isso me parar, eu continuo dando aulas de inglês. Inclusive, nesse ano eu fundei um projeto social que é o Estrangeiros, onde eu dou aulas de inglês de graça para pessoas trans baixa renda. Eu fico meio bobinho falando disso porque é uma coisa que eu tenho muito orgulho, que eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, sabe? Inclusive, mandem jobs, por favor, pra mim, porque eu tô precisando de um emprego novo. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Se você quiser continuar acompanhando meu trabalho, é só procurar aí no YouTube, Thiago Peniche. E no Instagram e no Twitter, @Thiago Peniche. Segue lá, sempre conteúdos muito legais pra vocês. É isso, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau.